A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, de volta aqui no canal Porção Divina, onde a gente estuda a palavra de Deus da forma como ela é, onde a gente se alimenta, onde a gente sente a presença do eterno Deus e do seu Santo Espírito nos ensinando através da sua ministração aos nossos corações. Bom, desde já, eu espero que Deus esteja abençoando fortemente a sua vida, a vida da sua família. E hoje nós vamos estudar os aspectos espirituais da frase que Jesus cita: todo poder foi-me dado no céu e na terra. Eu espero que a palavra de Deus te abençoe, que você saia, assista esse vídeo e seja ricamente fortalecido pela santa e gloriosa palavra de Deus. Desde já, se inscreva aí no nosso canal, você que não é inscrito, e você pode compartilhar esse vídeo, comentar e sugerir textos bíblicos que a gente possa estudar e enriquecer na graça, crescer na graça e no conhecimento, na presença do nosso Deus. Amém? Abra sua Bíblia e vamos estudar no livro de Mateus, que é o primeiro evangelho, Mateus capítulo 8, versículo 28, capítulo 28, versículo 18. Mateus, que é o primeiro livro do Evangelho, tá? Capítulo 28 e o versículo 18. Abra sua Bíblia e vamos estudar a palavra do Senhor. Vamos ler do versículo 16 para a gente entender o contexto, tá? Fica assim melhor para nós compreendermos muito melhor a palavra de Deus. Capítulo 28, versículo 16 ao 18 diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém? Só esses versículos para nós estudarmos e meditarmos na santa e gloriosa palavra de Deus. Nós vamos estudar os segredos espirituais por trás dessa mensagem dita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todas as palavras ditas pelo nosso Senhor é considerada na Bíblia como palavras de vida. Ele próprio disse nas Santas Escrituras. E Jesus, como Filho de Deus, um grande profeta que se levantou em Jerusalém, poderemos dizer que Jesus, ele é o arquiteto que estava presente na criação de todas as coisas. Ele e o nosso Deus. Ele é o arquiteto que estava presente na construção e na criação de todas as coisas. E dizemos isso baseado em Provérbios, capítulo 8, quando cita ali os versículos que fala sobre a arquitetura de Deus em relação à criação do mundo, do universo e de todas as coisas. E ali estava presente a palavra, porque Deus criou tudo através da palavra. Deus criou tudo através da palavra. Está escrito em Gênesis que Deus disse: haja luz e houve luz. Haja dia e houve dia. Haja trevas e houve trevas. E assim por diante, Deus criou todas as coisas através da sua palavra. E Cristo, ele é a personificação da palavra de Deus, porque em grego ele é chamado de o verbo, o logos. Verbo e logos, nós entendemos que é a palavra, o agir de Deus que se fez carne, que se fez presente a esse mundo, que tomou uma roupagem humana para entender todas as dificuldades, vamos dizer assim, todos os aspectos humanos que envolva cada ser humano, cada criatura do nosso Deus. Amém? Então, a primeira coisa que nós podemos extrair da frase dita por Cristo: todo poder é-me dado no céu e na terra. Nós podemos entender que
Cristo, ele como enviado de Deus, como representante do nosso Criador, ele é aquele que não só veio envolvido, imbuído numa missão do Pai, como ele transmitiu o próprio caráter de Deus para a raça humana. Em vários momentos, Jesus foi obrigado a mostrar para o povo judeu e para aqueles que lhe ouviam que ele era o representante legítimo, o enviado legítimo de Deus, ao ponto dele dizer: eu e o Pai somos um. Não é que ele estava dizendo aqui que ele era Deus, não, nada disso. Ele estava dizendo que ele e o Pai eram um no mesmo propósito, no mesmo pensamento, na mesma visão, com as mesmas vontades, os mesmos planos, objetivos. É isso que Jesus quer dizer. Porque Jesus, eu considero Jesus, a Bíblia diz que João Batista, dentre todos os filhos de mulheres, né, todos os homens nascidos de mulher, João Batista foi o maior profeta entre eles. Pelo contrário, Jesus foi o maior profeta. Por que Jesus foi o maior profeta? Porque Jesus veio com uma única missão, e a maior missão enviada por Deus a esse mundo, que foi reunir todo o povo judeu. Tanto a tribo de Judá, que estava naquele período em Israel, mas que estava sendo dominada por Roma, quanto as 10 tribos que já estavam espalhadas pelo mundo, pelo globo terra. Então Jesus veio reunir o povo judeu em um só povo. É por isso que eu confirmo, baseado na Bíblia, baseado aqui na presença de Deus, no pouco conhecimento que Deus me deu pela sua graça, eu confirmo em dizer que se Deus chegou até você, se a Bíblia chegou até você, se Deus chegou até você, se o Messias Salvador chegou até você, é porque você faz parte das 10 tribos que foram espalhadas pelo mundo. Glória a Deus. Eu posso dizer sem medo de errar, você é um judeu nato. Pode até não ser judeu no sangue, mas é um judeu filho de Abraão. Então o Messias chegou até você, a lei judaica, a Bíblia, a palavra de Deus chegou até você, o Criador, o conhecimento do Criador chegou até você, então se alegre. Fique feliz na presença de Deus, porque você é o remanescente de Israel que se espalhou pelo mundo. Então, sem mais delongas, vamos entrar dentro do nosso propósito aqui, que é mostrar os aspectos daquilo que Jesus quer dizer: todo poder foi me dado no céu e na terra. Primeiro, ele é o Criador do universo. Ele estava junto com Deus e com a corte celestial, criando todas as coisas. Em João capítulo 1, versículo 3 a 4, nós vamos ler muito a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia. João capítulo 1, versículo 3 ao versículo 4. Nós lemos escrito assim na palavra de Deus. João capítulo 1, versículos 3 e 4. 1, 3 e 4 diz assim a palavra de Deus. Vamos ler do versículo primeiro para entender. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então todas as coisas foram feitas por eles. O primeiro aspecto que nós temos que entender dessa frase, todo poder foi me dado no céu e na terra, é que tudo foi criado por ele. Ele estava envolvido na criação. Ele estava envolvido ali em todos os detalhes da criação. Como eu falei, que está escrito lá em Provérbios, que ele é o arquiteto da criação. E o arquiteto é aquele que faz o desenho, é aquele que desenha, é aquele que coloca no papel tudo que está dentro do seu íntimo, da sua cabeça, tá? No capítulo 13 também, capítulo
Vamos ver aqui, capítulo 3 ainda de João, capítulo 3 de João e o versículo 35, 3 e o versículo 35 diz assim: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas mãos dele. Tudo entregou nas mãos de Jesus, para que Jesus arquitetasse, para que Jesus dominasse toda a engrenagem, tanto celestial, no mundo superior, como aqui no mundo inferior, nessa parte carnal e física. Ainda no capítulo 13 de João, versículo 3, capítulo 13 de João, do Evangelho de João, e o versículo 3 diz assim uma coisa bastante interessante. Diz aqui: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Então o Pai depositou em suas mãos todas as coisas. Foi Deus que deu a ele a autoridade sobre todas as coisas. O interessante é que quando ele diz que todo o poder foi dado a ele no céu e na terra, nós temos que entender que não sobrou poder para homem nenhum. Não sobrou poder para homem nenhum, não sobrou poder para pessoas famosas, até porque todos nós que nascemos nessa terra, nós nascemos com 3 propósitos: nascer, germinar, crescer e morrer. 4 propósitos. Nascer, crescer, dar fruto e morrer. Germinar e morrer. Então, nós somos mortais. Seja ele famoso, seja ele político, seja ele cantor, jogador de futebol, rico, pobre, preto, branco, nós somos mortais. Então, o único que recebeu o privilégio que veio com o privilégio a esse mundo de receber de Deus todas as coisas foi Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ainda em João capítulo 17, versículo 1 e 2, João capítulo 17, versículo 1 e 2, o Evangelho de João, versículo 1 e 2 do capítulo 17, diz assim: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegado a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe der. Então, Deus deu a ele. Só a Cristo pertence todo o poder, ou seja, toda a autoridade no céu e na terra. Falamos sobre a primeira característica da autoridade de Cristo, que ele é o Criador de todas as coisas. A segunda, ele sustenta toda a criação. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Vamos estudar a santa e gloriosa palavra de Deus. Hebreus capítulo 1 e o versículo 3, que diz assim a palavra: o qual, sendo... Vamos ler o versículo primeiro para entender. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Por quem fez também o mundo. Esse quem aqui é Cristo. O escritor aos Hebreus está dizendo que é Cristo. Deus criou o mundo através de Cristo. Aí no versículo 3 diz assim: o qual, sendo o resplendor de sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Então, na verdade, o que o escritor dos Hebreus está dizendo é o seguinte: que quando Deus foi criar todas as coisas, Deus criou, aleluia, Deus criou baseado e influenciado, inspirado na palavra que é Cristo, no verbo, no logos, na lei que é Cristo. Há uma frase judaica que é muito maravilhosa, que diz assim: nada existiria antes da Torá. Nada existia antes da Torá. Se tudo existe hoje, é porque a Torá foi quem arquitetou todas as coisas. Arquitetou todas as coisas. Então tudo existe baseado em Cristo e na sua palavra.
Glória a Deus por isso. Terceiro aspecto interessante. Terceiro aspecto interessante. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele tem autoridade sobre todo tipo de enfermidade. Ele tem autoridade sobre todo tipo de enfermidade. Ele que é o Criador de todas as coisas, estava envolvido na criação, foi Ele quem arquitetou todas as coisas, foi Ele quem desenhou todo o ser humano, tá? Foi Ele quem desenhou o ser humano e Ele tem autoridade sobre todas as enfermidades. Por quê? Porque Cristo é médico dos médicos, é médico por excelência. Os milagres que ele fez no passado, ele faz ainda hoje. Infelizmente, nós não vemos com os nossos olhos carnais, mas Cristo faz ainda hoje. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja o que está escrito aí. Veja o que está escrito aí em Atos capítulo 10 e versículo 38. Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e o versículo 38. Diz assim a palavra de Deus: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus andou aqui na terra curando os oprimidos, os enfermos, porque Deus era com ele. Então ele também tem autoridade sobre todas as enfermidades. Se você está me assistindo e você está enfermo, você se sente enfermo hoje, não importa qual seja a sua enfermidade. Se você crer, se você colocar a sua fé em dia, em ação, você vai ver Cristo fazendo milagre e curando a sua vida. Curando a sua vida e lhe dando saúde. Se você crer, basta você crer, acreditar e confiar em Cristo, que Ele é poderoso, Ele é fiel para fazer milagres na tua vida. Se você crer, dá um glória a Deus aí, dá um aleluia aí, amém. Diz que Deus é grande, diz que Deus é fiel, diz que Deus é excelso, diz que Deus é soberano, diz que Deus é maravilhoso, glorifica a Deus na tua casa, diz que Deus é grande. Pede a presença de Deus na tua vida e na tua casa e tu vai ver Deus agir e trabalhar na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Outra característica maravilhosa, ele tem todo o poder para curar artrose, diabetes, hérnia de disco, AIDS, câncer. Ele dá vista aos cegos, ele ressuscita mortos, ele faz coxos e aleijados andarem. Todo o poder foi dado a ele. Tudo foi dado a ele, não sobrou poder para ninguém. A ciência, ela vai até onde ela pode, porque a ciência é limitada. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele vai até onde ele quer. Aleluia. A ciência vai onde ela pode, mas o nosso Deus vai até onde ele quer, porque ele é o Criador de todos nós. Jesus, ele sabe a raiz de todas as enfermidades. Ele sabe quantas veias nós temos no corpo, quantas artérias. Ele sabe todos os problemas que causam enfermidade no nosso corpo. Às vezes até pode até ser um problema também espiritual que está envolvido nisso aí. Não sei, mas que Deus, ele é fiel e que deu todo o poder e autoridade nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é uma realidade. Quarto, ele tem poder e autoridade sobre a morte. Glória! Ele tem poder e autoridade sobre a morte. Vê aí o que é que diz aí Oséias capítulo 13 e o versículo 14. Oséias, o primeiro dos profetas menores, que fica logo após aí Daniel, né? Daniel, aí depois de Daniel, Oséias. Vê o que é que diz aí no capítulo 13 e o versículo 14. Já vou encerrar para nós em outro vídeo nós darmos continuidade. Capítulo 13, versículo 14
do profeta Oséias, que fica logo após Daniel. Está escrito assim: eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido dos meus olhos. Mas a primeira parte do versículo diz: eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Isso aqui é uma frase se referindo ao Messias, ao Salvador, a Cristo, que venceu a morte e por isso tem toda a autoridade sobre a morte. Em João capítulo 5, versículo 4, Evangelho de João, vamos voltar lá, capítulo 5, versículo 24 e 25, diz assim a palavra de Deus. João capítulo 5, versículo 24 e o versículo 25 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, até a voz, a palavra do nosso Criador, ele ressuscita mortos. Não foi o que aconteceu com Lázaro? Quando Lázaro estava morto, que já estava cheirando mal, já era morto depois de já era de 4 dias. Jesus chegou lá e com uma palavra ressuscitou Lázaro. Lázaro vem para fora e Lázaro saiu perfeitamente, ressuscitou ali vivinho para a glória de Deus. No capítulo 11, o versículo 25 diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a palavra de Deus. Se você crê em Deus, a ressurreição vem aí dos mortos. E se você não morrer, nós seremos arrebatados, como diz Paulo, para o céu com nosso corpo glorioso. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 diz: onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Fazendo uma correlação com Oséias, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, cita o mesmo versículo: onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Porque Deus fez com que Cristo vencesse a morte. Deus fez com que Cristo vencesse a morte e lhe deu autoridade sobre a morte, sobre todas as coisas. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 11 e 18, vamos terminar com esse texto. Apocalipse capítulo 1, versículo 11 ao versículo 18. Vamos ver aí o que é que diz a palavra de Deus para nós encerrarmos aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 11 ao versículo 18. Está escrito assim, ó: o que dizia? O que vês? Escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Efésio, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, branca como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aí o versículo 11 diz assim: e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, essas são as características espirituais da frase citada por Cristo: todo poder foi me dado no céu e na terra. Creia que Jesus Cristo, ele pode todas as coisas, como disse o apóstolo Paulo. Cristo é o Criador
Tudo foi criado por Ele, para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E no próximo vídeo nós continuaremos um pouquinho mais sobre esse assunto para a glória de Deus. Fica na paz do Senhor. Amém.